Oi, gente, tudo bem? Eu vim fazer um vídeo, como prometido, sobre o milagre que foi minha gestação, a descoberta da gestação. Sim, passado um ano eu resolvi fazer um vídeo, mas eu senti muito forte no meu coração, eu preciso fazer isso. Eu creio, eu tenho experiência com Deus, já vivi sobrenatural com Deus, e eu sei que quando eu sinto meu coração arder para falar alguma coisa, eu tenho que falar. Porque com certeza através desse testemunho, Deus quer falar com alguém. Então vamos lá. Eu sempre quis ser mãe, sempre tive esse sonho. E eu e o Marcelo começamos a tentar assim que a gente começou a morar junto. E eu não engravidava. E eu tinha muita cólica, minha menstruação era totalmente desregulada. E eu fui procurar uma médica para saber o que estava acontecendo. E nisso que eu fui procurar a médica, a gente fez alguns exames e ela me disse que eu tinha um problema no colo do útero, uma inflamação, eu não lembro o que era. Era um problema que eu tinha que tratar. Falei para Deus, poxa, eu quero ter um filho e você vai me dar um problema no colo do útero? Fiquei pé da vida. Comecei a questionar muito com Deus, eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E aí fui fazer esse tratamento, mas sempre questionando a Deus. Nunca entendendo o que estava acontecendo, porque dentro de mim eu tinha uma fé muito grande que eu teria um filho. Era uma vontade muito grande, mas eu tinha uma certeza, eu não sei explicar. É uma fé que eu sabia que eu ia ter, mas vendo a situação eu não acreditava que eu ia ter. Não sei se você me entendeu. E eu comecei a questionar Deus. E aí teve um dia que eu estava no meu quarto, louvando. À noite eu colocava um louvor na televisão, ficava ouvindo. E nesse dia eu chorava todo dia. Aí nesse dia eu fiquei lá chorando, colocando louvor. Eu chorava, mas ficava ouvindo as músicas falando comigo. E aí, na minha cabeceira ficava a pomada que eu tinha que usar para o tratamento. E aí eu ouvi claramente uma voz dizendo, jogue isso fora, que você não precisa mais disso. Gente, meu coração arde até hoje. Aí eu fiquei meio assim, tipo, gente, quem é que tá falando? Que eu nunca ouvi a voz de alguém, né? Eu nunca ouvi a voz de Deus assim, nítido, em forma humana, né? E eu fiquei, tipo, paralisada. E eu ouvi de novo, jogue isso fora que você não precisa mais. Eu peguei a pomada e joguei longe. E nisso que eu joguei, a presença inundou meu quarto. Nossa, ficou uma coisa muito gostosa. Aquela coisa do Espírito Santo, aquele fogo. E aí eu levantei e sempre que eu orava, que eu louvava, fazia qualquer coisa que envolvia Deus, eu colocava a mão na minha barriga, profetizando que eu ia ter. E eu comecei a louvar com louvor e colocando a mão na barriga. E no que eu comecei a louvar, eu vi uma fumaça branca. Meu Deus. Eu vi uma fumaça branca passando na minha barriga. E eu fiquei maravilhada. Eu não sei explicar, gente. Foi uma coisa muito linda. Só quem teve experiências profundas com Deus vai entender o que eu tô falando. E depois que eu me acalmei, que eu consegui respirar, que eu consegui acreditar, entender tudo que estava acontecendo, eu fui olhar no espelho, né, agradecer a Deus por tal experiência. E eu senti muito forte no meu coração a seguinte frase, que eu estava curada, que eu não tinha problema, que eu ia engravidar. Eu comecei a acreditar nisso, eu absorvi isso e guardei isso. Gente, não passou nem um mês. E eu sempre pedia para Deus também, eu acho lindo ter sonhos, revelação no sonho. Falava, ai Deus, quando eu estiver grávida, quando o Senhor for me dar um filho, me dá um filho e me revela no sonho que eu tô grávida. Só pra mim ficar mais felizinha. Gente, não passou um mês, juro. Eu não lembro quanto tempo que foi, mas não passou um mês. Eu sonhei que eu vi um pregador e esse pregador chegava em mim e falava, o que é que você quer? E eu ia e entregava um papel para ele. E estava escrito o que eu queria nesse papel. E ele olhava e falava, e dava risada. E ele falava, é isso que Deus vai te dar. Aí ele pegava, guardava o papel, pegava um bebê e me entregava. Gente, sério, Deus é muito bom. E naquele dia eu acordei e eu falei, nossa, eu vou engravidar. Mas não era aquela coisa que, eu vou engravidar agora, Deus, você me deu um sonho, eu já tô grávida. Eu não fiquei com aquela ansiedade que eu tava antes.
E eu absorvi, eu falei, amém, eu recebo, né, na hora que eu acordei. E acreditei que eu ia engravidar. Não no momento, não daqui a muitos anos, mas eu acreditei que eu ia engravidar. E passou, eu tive esse sonho tipo numa quarta. Na outra quarta da outra semana, eu tive uns sintomas, o seio dolorido, enfim. Aí eu fiz um teste, mas como todos os testes que eu fazia dava negativo, eu falei, eu vou fazer esse teste pra mim ver o negativo. Gente, eu falei isso pra mim. Falei, eu vou comprar um teste, eu vejo o negativo, eu não vou ficar colocando coisa na minha cabeça. E sempre que eu fazia um teste, eu colocava milhões de ideias na cabeça que eu tava grávida, eu já pesquisava até um enxoval. E naquele dia eu falei, não, eu vou fazer o teste, eu vou ver o negativo, vou tirar da minha cabeça, vai ficar tudo bem. E eu tento no próximo mês. E deu positivo. Gente, deu positivo. Fiquei sem acreditar, obviamente. Fiz outro teste mais caro, fiz exame de sangue, fiz ultrassom. No primeiro ultrassom que eu fiz, aí que a ficha caiu. Porque teste eu tava fazendo, mas sabe quando você fica tipo, gente, Deus realizou a promessa, Deus cumpriu a promessa. E, gente, sério, foi incrível. A minha gestação eu não tive problema nenhum. Vomitar, nunca vomitei. Enjoo, dor, nada. Foi tudo bem. O bebê se desenvolveu super bem. Minha barriga ficou linda. Eu fiquei maravilhosa. Fiquei muito feliz. Nossa, eu dormia bem. Gente, foi uma gravidez fora do sério. Foi perfeita. Então, por que eu trouxe isso depois de um ano? Não sei. Eu sei que eu senti muito forte que alguém precisava ouvir isso. Ah, Sabrina, alguém que quer ter filho? Não, não necessariamente. Então, gente, pode ser que você, mulher, homem, queira ter um filho. Pode ser que você queira ter um negócio, uma empresa sua, trabalhar para você. Que você queira ter uma casa, um automóvel. Eu não sei o que você quer ter. Eu sei que, cara, você precisa só acreditar e ter fé. Porque eu tinha fé, porém com os problemas surgindo pra mim, tipo, tudo dizendo que não, gente, problema no útero. A pessoa que quer ter filho e tem um problema no útero, falei, gente, eu não vou ter filho. Então, enquanto tudo tava me dizendo que não, eu ainda tinha uma fé falando que sim. E mesmo chorando, como eu disse, mesmo com aquela doença no útero, eu orava, eu ficava louvando em casa. Então, gente, sério, se vocês têm um sonho, não desiste. Continua pedindo para Deus, continua louvando. É difícil, a gente fica muito ansiosa. Eu sou a prova viva. Eu fazia teste de gravidez todo mês era uma ansiedade. E sempre me frustrava. Então, gente, sério, não desista. Tem um sonho, continua insistindo. Não só insistindo na forma material, mas insista mesmo na oração. Eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui. Não vou te falar que todos que vão ver esse vídeo vão ficar tocados. Talvez tenha gente que não acredite, eu respeito. Mas foi algo que aconteceu comigo. Hoje meu milagre tá aqui, ele tá dormindo. Esse mês ele faz 1 ano. Então por isso que sempre que eu posto uma foto eu coloco milagre. E tem gente que até pergunta pra mim, mas por que milagre? Porque, cara, ele é meu milagre. E se você acreditar, você vai ter seu milagre. Só tenha fé. Por favor, cara, tenha fé. Não desiste do seu sonho, pede para Deus, não desiste de pedir, não desiste de clamar. Vai ter coisas para te dizer que não, vai ter coisas para te falar para você desistir, mas cara, não desiste, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo ansioso, vai. Ora, continua pedindo que Deus te dá. Deus, se ele colocou um sonho no seu coração, ele vai te dar. Independente se você... Cara, eu não tava tão firme na igreja, mas a minha comunhão com Deus eu sempre tive. Como eu dizia, todos os dias eu ouvia louvor. Então, cara, não importa quem você é, o que você tem. Se você for amigo de Deus, se você tiver uma comunhão com Deus, só de falar com Ele, você vai ter aquilo que você pede segundo a vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha falado com você. Peço perdão pelos ruídos externos. Mas eu precisava fazer esse vídeo. Eu já tava ficando angustiada. Eu ia dormir, mas só que eu tava com o coração ardendo pra me falar com vocês. Então compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que alguém vai ser tocado por ele. Muitas mães querem ter filhos, muitas pessoas querem ter um emprego dos sonhos, uma casa. Então compartilhe com eles. Vai que Deus usa a minha vida para falar com a de vocês, com a dos seus amigos. Gente, obrigado pelo tempo, obrigado por quem voltou pra mim fazer o vídeo, obrigado pelas mensagens que eu recebi. Muita gente falando, gente, faz vídeo, eu quero saber o que aconteceu.
E fora que tem experiências com Deus depois do nascimento dele, experiências com ele. Gente, é muita coisa que acontece. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu só vou contar essa parte. Outro dia eu faço outro vídeo. Que Deus abençoe muito vocês e muito obrigada por terem assistido.